debater as questões da pequena e média empresa nesse PME de Van. Vamos começar dessa vez eu e o Hector, daqui a pouco o Luiz Oliveira vai se juntar a nós, hoje Valéria não poderá estar presente. O objetivo da nossa conversa hoje é falar um pouquinho sobre gestão eficaz. Vamos discutir vários aspectos ligados à questão da gestão da tua empresa, das nossas empresas. Queremos muito que você participe, não só, e aliás, de maneira nenhuma só com perguntas, mas com as suas experiências, com as suas visões, com as suas opiniões. Para participar, como sempre, a gente vai te sugerir dois canais. O primeiro canal é o WhatsApp. Então, esse número que você está vendo aí na tela é o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem através do WhatsApp. Só não manda áudio, que fica complicado. Manda texto, que é melhor para a gente durante a transmissão ao vivo, tá bom? Então, você manda aí a tua mensagem com a sua opinião sobre gestão, os seus desafios ou as soluções que você já encontrou, compartilha aqui com a gente. Outro canal para você fazer pergunta diretamente no YouTube. Você, quando estiver logado e assistindo o nosso programa pelo YouTube já logado, você vai ver do lado direito da tela, tem ali um lugar para comentários e tal. Você escreve teu comentário ali que eu estou acompanhando por aqui para podermos conversar. Hector, sua... Também boa tarde para todos, é um prazer novamente estar com vocês. Hoje nós propusemos a debater um pouco sobre a questão de processos, entender a empresa desde uma perspectiva mais, digamos assim, mais atual, mais moderna, mais sistêmica, no qual vamos tentar entender por que os processos são importantes. E Vicente, antes de começarmos o nosso encontro, estava dizendo que talvez seria interessante fazer uma espécie de confronto entre o pensamento tradicional e antigo e o pensamento atual. Então, eu proporia que Vicente descreva, como ele fez comigo, como que era vista antes a organização, como um grupo, como que era, Vicente. Na verdade, assim, eu gostaria de discutir entre nós todos aqui, eu, Hector e você que estão nos assistindo, né? O Farley está aqui já até, o Farley Scarpa nos escreveu aqui dizendo o seguinte, muito bons comentários porque problemas não faltam. É verdade, Farley, problemas em uma empresa não faltam. Isso é até bom, em outros programas a gente já falou disso, a questão é um sinal de dinâmica, de vida dentro da empresa, que bom, e eles podem ser muito bem tratados. Aliás, semana passada falamos muito sobre gestão eficaz de problemas, né? E aí até o Hector trouxe um conceito que eu até vou rapidamente passar dele, que é a questão de escolher os problemas, os bons, a qualidade dos problemas e da escolha dos problemas que vamos enfrentar. Mas falando de gestão, eu estava discutindo um pouquinho com o Hector antes de nós começarmos, sobre aquele modelo mais tradicional e que muitas empresas ainda vivem esse dilema, em que você pega as atividades da empresa, segmenta essas atividades ou departamentaliza essas atividades, e aí você dentro da sua empresa e eu dentro da minha, cria departamentos. Então você tem um departamento A, um departamento B, um departamento C. Cada um desses departamentos exerce um grupo, um conjunto de tarefas afins, mas que muitas vezes não são completos, ou seja, se você pegar a tarefa do departamento A sozinha, esta tarefa não atende à necessidade do cliente lá na ponta, mas a tarefa do departamento A, que depois entrega para o departamento B e faz um outro trecho da tarefa, e entrega para o departamento C, que faz um terceiro trecho da tarefa, faz um produto final ou um serviço final aparecer, que aí sim é entregue para o cliente final e ele vai utilizar. No modelo de gestão em que você pensa muito nessa questão de organização dos departamentos, e ele pode ser útil, ele pode ter as suas vantagens, mas ele tem uma característica em que cada departamento acaba focando muito no seu processo, na sua etapa, naquele pedacinho, como se ele fosse um mundo isolado. A gestão, o modelo que a gente hoje vai discutir um pouquinho, que é o modelo de gestão por processos, ele propõe a hipótese de que, ao invés de você ter essa departamentalização tão forte, o processo seja mais importante do que o departamento. Ou seja, que a cadeia que vai agregando valor ao teu serviço ou ao teu produto se sobrepõe às diferenças entre os departamentos e que ela determine o que cada um vai fazer, em que momento vai fazer e como vai fazer, não é? Exatamente, Vicente. E o que Vicente está trazendo é um prefácio, um prólogo a um conceito que atualmente é o que deveria governar as organizações que têm resultados, que é um conceito de pensamento em sistemas. É dizer,
a ideia de sistemas é muito mais importante que a ideia de tarefas. Quando você pensa em termos de sistemas, você consegue compreender que os processos são o principal resultado desses sistemas. Talvez exista um pouco de confusão entre o que é um sistema e o que é um processo. E talvez seja conveniente começar pela parte mais, como diria, mais elementar de tentar trazer para nosso público um conceito simples de sistemas e de processos. Em realidade, o universo no qual nós vivemos, vocês devem ter pensado nisso. Ele não está organizado em coisas departamentais, como disse Vicente, não está organizado em setores, ele está organizado em grandes sistemas. Só para colaborar, né? Você não tem um departamento familiar, um departamento dentro de si, né? O departamento das montanhas, o departamento dos rios. Isso, o departamento da praia, o departamento... Então, o universo está organizado em forma de grandes sistemas. E se a gente for, digamos assim, do grande para o pequeno, nós podemos pensar que existe um sistema, que é, por exemplo, a Via Láctea. Esse é um sistema importante. Dentro desse sistema existem vários sistemas, né? Várias constelações, etc. Podemos pensar que há um sistema particularmente importante, que é o sistema que contém o nosso Sol. Então, seria o sistema solar. É particularmente importante para nós. Exatamente. Dentro do sistema solar existe uma série de planetas e um deles é a Terra, que gira em torno do Sol. Então, se vocês observam, o sistema solar tem um componente que é a Terra, que gira em torno do Sol. E tudo isso está em harmonia. Imaginem o que aconteceria se houvesse desarmonia entre as dinâmicas das órbitas desses sistemas. Nós não existiríamos. O universo entraria em colapso e possivelmente fez isso alguma vez quando se deu origem no Big Bang e talvez algumas teorias dizem que ele vai voltar a esse caos inicial e se transformar em um único ponto se comprimindo. Mas voltemos ao nosso sistema solar e voltemos ao nosso planeta Terra, que também está cheio de sistemas. Vejamos, existem sistemas, por exemplo, orográficos, hidrográficos, sistemas de chuvas, sistemas de montanhas, sistemas de cultivo, etc. O interessante é que todos esses sistemas têm um propósito que às vezes está explícito e é claro, como por exemplo um sistema que nos permite alimentarnos, a vegetação, etc. Outras não é tão claro, mas existe, por exemplo, o sistema de trocas entre os animais. Por exemplo, as abelhas cumprem um papel importantíssimo na conservação de algumas espécies de vegetais e de plantas, e quando elas desaparecem, provocam uma grande perturbação, porque elas não transportam esse pólen. Ou seja, uma coisa tão pequena quanto uma abelha, né? Numa floresta, por exemplo. Então, elas cumprem essa missão. Mas tudo isto parece um pouco, digamos assim, etéreo, não é? Digamos, um pouco fora da minha realidade. Da minha realidade. Mas eu vou falar da sua realidade como uma pessoa, como sou eu, não é? E nessa realidade, trate de se reconhecer também como um conjunto de sistemas. Veja, você, sem dúvida, tem um sistema ósseo. Também você está formado por um sistema nervoso. Vicente também tem um sistema respiratório, um sistema digestivo, um sistema muscular. Não é verdade? Todos esses são um conjunto de sistemas. Vejam que interessante, eles têm que trabalhar harmonicamente. Não caberia a menor chance de dizer que um órgão se desentendeu com o outro. O coração já não está se dando tão bem com o pulmão, então vou bombear sangue para o corpo inteiro, menos para o pulmão, né? Vejam que quando existe um desarranjo desse tipo, por exemplo, um grupo de células decide se reproduzir de uma maneira desorganizada e por iniciativa própria, sem levar em conta o resto do organismo, se sabe qual é o resultado é câncer. E o que nós não nos damos conta é que agora vocês vão entender o paralelo na organização e também uma espécie de corpo humano no qual existem inúmeros sistemas que teriam que trabalhar da mesma forma sinérgica que trabalha o estômago com o sistema respiratório, com o sistema circulatório, com o sistema ósseo, com o sistema nervoso. Quando existe um desentendimento entre esses sistemas em uma pessoa, nós nos encontramos em situações patológicas, a pessoa tem que ser auxiliada, às vezes no hospital, outras vezes não tem remédio, não é? Infelizmente vai a óbito. O órgão fale e a pessoa morre.
Então vejam como é importante o conceito de sistemas para uma finalidade comum. São um conjunto de elementos que atendem uma finalidade comum, que no caso de todos os sistemas do corpo humano é a preservação da vida, para que sejam conseguidos outros propósitos, talvez mais nobres e que vão mudando ao longo das civilizações. Os propósitos na Idade Média não eram os propósitos que temos hoje. Os princípios de civilização, democracia, etc., que existem hoje, não eram os mesmos na época de Cristo. Mas todos esses sistemas humanos tentam desacoplar aos sistemas sociológicos que existem. Então vejam como existe uma extraordinária, como poderia ser? Uma harmonia, talvez? Harmonia, mas evolução e superposição de sistemas. Quando uma criança nasce, o sistema principal dela, quem que é? A família. É mamãe e papai, e tudo acontece lá. O primeiro novo sistema com o qual ela se enfrenta e que vai fazer diferentes papéis é com o sistema da escola. Lá existe um professor e uma professora e lá não é o amor precisamente que na família acontece o que prevalece o resultado, prevalece o aprender, ou mostrar trabalhos, etc. Então ela já começa a ter realidade diferente e exposta para aquela criança, né? À medida que o indivíduo cresce, esses dois primeiros sistemas constituem uma parte da memória. Mas há outros novos sistemas em quais eles vão fazer diferentes papéis. Mas o que você está querendo dizer é que na empresa essa evolução também vai acontecendo. Exatamente. De uma empresa muito pequenininha, que, por exemplo, digamos, é o fundador, você que fundou a tua empresa, e às vezes com um parente, é muito comum, né? Um irmão ou alguém próximo assim, ou às vezes sozinho, e vai agregando mais clientes, mais fornecedores, eventualmente mais produtos e mais serviços. E então o sistema vai crescendo. O que acontece? Como cresce um sistema? Um sistema cresce expandindo fronteiras. As fronteiras do sistema se expandem e às vezes penetram ou interpenetram outros sistemas. Esta expansão está associada com um propósito. Não há nenhum sistema que evolua sem um propósito. Então, outra vez, nós voltamos a nosso famoso leitmotiv, que na empresa é necessário ter uma missão, que significa um propósito, para que existimos e que fazemos. Sem essa missão não há crescimento. Mas eu não cumpri algo que anunciei hoje, que disse que trataria de mostrar de uma forma mais ou menos entendível e clara a diferença entre sistemas e processos, porque aparentemente para nossos ouvintes, como foi para mim, é muito fácil confundir as duas coisas. Mas vamos pensar no corpo humano novamente, que é algo no qual estamos necessariamente e obrigatoriamente familiarizados, o nosso corpo. Como uma analogia à minha empresa, vamos pensar no meu corpo. Exatamente. E dentro desse corpo vamos a isolar, pensar em um sistema. E eu queria propor para os senhores pensar no sistema digestivo. Na empresa poderíamos pensar na manutenção, poderíamos pensar na parte de operação, finanças, produção. Exatamente. Mas agora, para podermos entender, vamos pensar no sistema digestivo. De um ser humano. De você, meu, de todos, qualquer pessoa. E quais são os elementos que constituem o sistema digestivo em qualquer pessoa? Comecemos. São os lábios, os dentes, a língua, o esôfago, os músculos peristálticos, un músculo que llama un órgano que se llama hiato, que funciona como una válvula de retención para evitar que la comida retorne. Después su estómago, donde hay una presencia de sucos gástricos muy poderosos. Después del estómago tiene un intestino delgado, después un intestino grosso, después tiene esfínter, anus, y esos son todos esos componentes del sistema digestivo. Mas qual é o propósito do sistema digestivo? O propósito final é preservar a vida. Mas para preservar a vida, ele contribui facilitando o processo digestivo. Em que consiste? O processo que vai transformar o alimento em energia. Parabéns. É isso, né? Observem que o sistema estava constituído pela boca, os dentes, etc. Agora, imagine, e cada um tem uma função específica, né? Sem a qual nós não temos a vida. Mas nenhuma delas isoladamente transforma em energia. É o conjunto. Que um sistema digestivo sem alimento morre. Sim. Ele tem que estar ativo com alimento. Que imaginem as pessoas que passam fome, etc. Ou as que são desnutridas. Para que nós possamos pensar, é necessário que temos que ter uma quantidade de proteínas e uma quantidade de metabolismo da alimentação. Mas pensemos no processo. Eu pego uma maçã. Luiz está chegando, vai se juntar a nós aqui. Eu mordo a maçã. Já fez uma primeira parte importante do processo. Os dentes são importantíssimos.
Que a maçã inteira ela não é tão facilmente digerível ou não é absolutamente digerível. Ela me mataria, ela entraria e me afogaria. Então eu mordo a maçã. Deformo ela, transformo em uma espécie de papilha e essa desce pelo esófago até que vai no estômago. Chegando no estômago, ela se mistura, essa mesma maçã, com os sucos gástricos. Los sucos gástricos, una vez misturada, ninguém más reconocería maçã inicial. Ya hubo una extraordinaria transformación. Mas ela não acaba aí, ela continua a viagem e passa para o intestino delgado. No intestino delgado vai se fazer uma seleção das partes da maçã que podem ser aproveitadas e essas vão migrar através das paredes do intestino para alimentar todos os outros sistemas do corpo humano. Por exemplo, va a producir energía necesaria para mantener en actividad, energía eléctrica para mantener en actividad el sistema nervioso, con sus conexiones, con sus cilindros, con sus axones, los cilindros neuróneos y con su capa de mielina, y etcétera. Mas ela va a hacer funcionar el sistema nervioso, ela va a contribuir también para la reproducción celular, va a contribuir para la sustitución de células, va a contribuir para alimentar todos los otros sistemas. Una parte da maçã não mais será utilizada e será excretada como fezes. Então, se nós analisarmos o conjunto sistema-processo do sistema digestivo e da maçã, nós veremos que os dois estão absolutamente interligados. Então, não faz sentido dizer, eu vou processar a maçã. Faz sentido dizer, isto vai significar minha vida. Passar por um sistema. Mas o que nós dizemos? Eu vou comer uma maçã. Na realidade, é muito mais que isso. Vou comer uma maçã, a ideia que tinha o Vicente, quando começou a falar de uma empresa com diferentes departamentos. Porque eu estava imaginando, né? A boca é um departamento, pensa aí você na sua empresa, a boca é um departamento, o esôfago é outro, o estômago é outro, enfim, são departamentos distintos, mas que tem que funcionar em harmonia. Aí Vicente traz uma ideia brilhante, a do cliente interno. Acontece de que podemos pensar que o esôfago é o cliente interno da boca. E por sua vez o estômago é o cliente interno do esôfago. Se eu não mastigo direito, eu judio dos outros órgãos. Os outros órgãos se sobrecarregam e o processo todo ele acaba sendo menos eficiente. Sim. Então, o que o Vicente falou no início, e é uma propositura não só sábia, mas também filosófica do nosso tempo, é que não existe nenhuma tarefa independente. Tudo está interconectado. E se não vemos essa visão sistêmica, e se não entendemos que o que mantém a vida são os processos, mas que para que os processos possam existir, nós temos que colocar bons contenedores, que seriam os sistemas, onde possam se produzir adequadamente, nós não teremos o resultado, que é a energia que nos mantém vivos, que nos permite pensar. No caso da empresa, é o produto que pode ser vendido, ou o serviço que pode ser prestado. Mas tudo esse produto e esse serviço vai ser apenas a consequência de um excelente trabalho de processos dentro de sistemas bem dimensionados. Então, essa é a minha leitura e um pouco o que aprendi em todos esses anos que estudei sobre qualidade, etc., de uma maneira resumida e talvez um pouco aventurada, não? Porque falei de uma adaptação muito. Eu acho que adaptação do sistema digestivo. Essa sua adaptação vai ajudar muita gente a entender melhor isso. Antes do Luiz falar, deixa eu só fazer aqui um rápido registro, Luiz. O pessoal já se manifestou aqui, então eu já falei do Farley Scarpa, que estava comentando aqui que os problemas da empresa não faltam, obrigado. Sandrival da Equality também escreveu, dizendo que está aqui aprendendo com a gente, obrigado, viu, Sandrival? Mandar também um abraço para o Edielson Souza, que diz que é estudante e que aprende muito aqui com a gente, obrigado, Edielson. E com o Anderson Robles de Lima, que está dando parabéns pelo nosso trabalho aqui, obrigado, viu, Anderson? Então, obrigado para o pessoal. Vou relembrar, vocês podem participar pelo WhatsApp, tá aí o número. Fala para nós aí sobre as suas interpretações de tudo isso que a gente está conversando. Também podem, quem está conectado no YouTube, escrever na lateral direita da tela, tem lá o espaço para comentários. Luiz, falávamos sobre processos, sistemas e queremos te ouvir. Você pegou a última parte do que nós estávamos falando, né? Ok. Ouvindo o Hector, eu lembrei, é uma frase conhecida, né? A força da corrente é do seu elo mais fraco, né? Se nós pensarmos que uma empresa é um conjunto de processos que formam um sistema, e dentro de um outro olhar de cliente a gente chama de cadeia de valor, ou seja, esses processos, sistemas, eles vão construir valor para o cliente, né, ou para as áreas internas,
se algum processo é mais fraco, ele é mais deficiente, ele compromete a cadeia Ele inteira. é o meu gargalo, né? Então ele vai comprometer tudo, né? Um exemplo, até trazendo para a realidade de clientes, né? Sem citar nomes aqui, mas eu tinha um cliente que ele levava a parte produtiva dele, né, pegando hipoteticamente, levava 3 dias para ele fazer, né? É um produto grande, de montagem, etc. Ele levava o dobro do tempo para fazer a papelada burocrática de nota fiscal, emissão, cadastro, liberação, para poder liberar o produto para ir para o cliente. Mas aqui no Brasil é tão simples emitir uma nota fiscal, Luiz, não é possível. Eletrônica, então, tudo tão fácil, não tem que ver tributação, não tem que ver código nenhum, você só está emitido. Então, esse é um clássico exemplo de que eu tenho uma área de eficiência, né? Ela é muito eficiente, ela é rápida para os padrões do mercado, mas o restante não combinou com o restante dos Se eu produzo em 3 dias e levo 6 dias, estamos exagerando, mas 6 dias para emitir a nota, meu tempo de produção é 6 dias. Não está exagerando. 9 dias. Infelizmente. Meu tempo de ciclo, né? Minha cadeia, se eu sobrepor os 2 processos. Não, mas o outro vem. Né, supondo que eu já começo a emitir, quando eu começo a produzir, vamos pensar que seja isso, né? Eu em 3 dias produzi, mas ainda não emiti a nota. O produto está pronto, mas o que você está querendo dizer é que assim, que o meu processo mais longo determina o meu tempo de fabricação. Em geral, eles não estão sincronizados ou paralelos. Acaba um, começa o outro. Então, na verdade, não são 6, são 9 dias. São 9 dias. Atrasa-se muito. E se a gente for ver bem, a parte que leva mais tempo não é a que parte mais que agrega valor. Não agrega valor. É uma atividade necessária, etc., mas não agrega valor. Há uma interdependência. Deixa eu só te cortar, porque eu não queria perder isso aqui. Nós já colocamos isso no nosso Facebook, então eu vou convidar você que está nos assistindo, facebook.com/PME no Divã, e eu vou partilhar de novo aqui aquele vídeo do Ricardo Guimarães, acho até que foi você que recomendou que a gente assistisse esse vídeo, Hector, que fala sobre interdependência, que é um vídeo fantástico, ele usa um exemplo muito simples, muito bacana, e ele fala muito sobre isso que o Hector está dizendo aqui da interdependência e disso que você acabou de contar também, que a produção, por exemplo, na sua empresa e a emissão da nota fiscal, eles são interdependentes. Não adianta eu produzir se eu não puder emitir a nota, não adianta emitir a nota se eu não puder produzir. Então, eu compartilhei agora, está lá no nosso primeiro post do PME no Divã do Facebook. Quando vocês puderem, assistam lá de novo esse vídeo. E aí, outro ponto para a gente colocar na mesa aqui para discutir, né, e refletir junto aí com quem nos assiste, no outro programa a gente falou um pouquinho de que os problemas que eu tenho hoje na empresa geralmente são falhas de planejamento ou decisões erradas do passado, né? A gente sobra a consequência. Nessa mesma linha, eu diria que todos os problemas que a empresa tem, elas são geradas por processos não bem desenhados, estruturados, gerenciados. Então, eu sempre brinco, a culpa é sempre do processo, né? Aí o cliente fala... E normalmente não é das pessoas. E não é das pessoas. Aí fala, não, mas é aquele cara que é incompetente ou faz tudo errado. Né, eu falei no processo de contratação, de treinamento e de gestão dessa pessoa. Né? Se eu tivesse um bom processo de contratação, de treinamento e de monitoramento da pessoa, de gestão dessa pessoa, provavelmente ela não estaria lá fazendo isso. E eu estou deixando ela lá fazendo essas bobagens. Então, também é culpa de um processo, né? Então, hoje em dia, a questão dos processos ela é fundamental para uma empresa ter sucesso. Ela precisa ter claro os seus processos, ter processos rápidos, enxutos, que agreguem valor. Luiz, né? E a interação entre os processos, a conexão entre eles. A sincronização entre os processos. Sincronização e interdependência. Pelo contrário, as pessoas pensam, e já vivi isso, e eu sou um dos que fazia isso, que a gente tem apenas a missão de conduzir um processo e não tem. Esse processo só vai dar certo se for adequado para o processo seguinte. Sim, acho que a sincronização ela justamente é necessária para garantir essa interdependência, porque e em geral as falhas estão entre a interface dos processos. Né? Geralmente quando a gente faz um mapeamento, né, da cadeia de valor num sistema maior, as falhas que você encontra não está naquele processo que ele funciona bem, mas está na intersecção entre os dois. Eu vou me permitir pedir a Luiz algo que talvez algumas pessoas achem muito elementar, mas me parece que ajudaria muito. Nem todas as pessoas conseguem se dar conta, especialmente as pessoas que estão começando com uma empresa pequena e não têm uma experiência muito uma visão já de estudo universitário ou algo assim, de que é processo. Então eu queria, Luiz, que você ajude a pensar alguém que tem um restaurante. Que processos essa pessoa tem? Quais seriam os processos que a gente poderia imaginar? Como um um restaurante exemplo. ou em um cabeleireiro, alguns desses nossos clientes que nos estão ouvindo.
Deixa eu só fazer aqui mais uns agradecimentos rápidos, vai, tá, antes claro, de você claro. falar. Então, olha, o André Vargas, obrigado, viu, André Vargas? A Juliana Santos, obrigado, Juliana. E o Paulo José de Souza, que também estão agradecendo o bate-papo aqui, dizendo, parabenizando, etc. Obrigado, viu, pessoal? Bom, acho que primeiro então, aproveitando, fazer uma definição, né, usar os conceitos clássicos e definir o que é processo. Né? Uma definição, acho que talvez simples para todo mundo entender. O que define um processo é uma atividade que transforma entradas, né, coisas que entram nesse processo, transformam ele e entregam um resultado, um serviço, um produto para a próxima etapa ou para um cliente final. Ou seja, um processo é algo que transforma alguma coisa em outra. Agregando valor. E essa transformação, né, quando tem transformação, a gente também chama de agregar valor. Essa transformação ela torna algo mais valioso. Né? Então, o exemplo do restaurante. O que entra lá? Entra o cozinheiro, entra né, as folhas de alface, arroz, feijão, carne, etc. E o processo tudo da cru, cozinha, né? tudo cru, ele vai cozinhar os legumes, vai descascar a descascar batata, batata, fritar, e vai fazer pratos saborosos, né? O arroz soltinho, o feijão, né, gostoso, a salada limpinha, fresca, né? uma carne saborosa. Então, ela agregou valor. E por que agregou valor? Porque o valor dessas coisas que entraram é menor do que um quilo de... Quem come restaurante de quilo sabe muito bem disso. Se você falar o quilo de um tomate, batata, mesmo da carne, não é o quilo que você paga. Não é o preço do quilo do alimento que ele vende. Do alimento no restaurante, 2, 3, 5 vezes mais caro. Né? Por quê? Porque eu transformei, eu usei energia, as pessoas trabalharam lá, tem aluguel. Então, essa transformação, ela agregou valor naquilo lá e tornou esse produto mais valioso. Né? O cabeleireiro, a gente, né, pegando o exemplo do Hector, entra lá, cabelo comprido, barba mal feita e sai bonitão, paradinho, né, tudo certinho. Então, existe uma transformação. Quem me dera sair bonitão. Eu te passo o endereço, tem alguns quase milagres. Né? Outro dia eu fui no ombro, o pessoal gostou, fez uma diferença. Então, os processos são, né, etapas. Como uma organização de tantos serviços, ou mesmo pequena, ela tem uma série de... O processo de transformação e agregação de valor ele é relativamente longo, por isso que a gente chama de cadeia, né? São os elos da corrente, né? Cada processo está um pedaço da transformação. Né? Então eu posso pensar... E a cada processo desse eu agrego um pedacinho do valor. Isso, então, voltando no restaurante, então o processo de descascar a batata, entra a batata, né, com casca, sai a batata descascada e cortada. Depois tem o processo de cozinhar a batata. O processo da legume que vem encaixotada é abrir o caixão, lavar a legume, lavar, já limpar, é o processo. E aí a somatória desses processos constrói o valor para o cliente. Eu queria que você continuasse explorando, e aí eu queria até que você me corrigisse se eu falar uma grande bobagem aqui, mas eu queria fazer uma analogia. Porque, como sempre, a gente fica pensando em quem está nos assistindo e a aplicação prática disso. Né? Eu já vivi isso, eu estou aqui pensando se eu digo já vivi ou se eu digo que eu ainda vivo isso. Tá. E vou dizer que ainda vivo, vou explicar já. Porque às vezes eu chego pela manhã aqui no trabalho e aí pego minha agenda para olhar qual é o planejamento do dia e converso com a Mariana, que é a minha assistente mais direta, e dou uma olhada nos meus e-mails e olho uma ou outra mensagem no celular e quando eu vejo eu estou reagindo. Quando eu vejo, eu estou respondendo um e-mail, respondendo uma mensagem do celular. Atendendo um telefone. Atendendo um telefone e alguém bate na sala, não, você tem um minutinho e tal, e etc. E quando eu volto a olhar no meu relógio, 2h30 da tarde. Tudo bem que eu chego 1h15, então não é todo esse tempo que vocês estão imaginando. Eu não chego, alguém está falando, chega às 8 da manhã, não, eu chego aqui 1h15, quando eu olho, 2h30 da tarde. Mas, não, então, quer dizer, vocês entenderam a brincadeira aqui, né? Acaba que aquilo me engole, né? Okay. E eu acho, eu aqui como gestor dessa coisa toda, né, que eu estou fazendo meu papel de gestão, eu estou gerindo o meu negócio. Está gerindo o caos. Mas, na verdade, eu estou reagindo ao caos, né? Então, assim, o primeiro papel que você está colocando e que o Hector está complementando espera um pouquinho, eu preciso entender quais são as etapas do meu processo, quais são os processos do meu sistema, né? Como é que eu faço aquele item, aquele produto que entra aqui com valor pequeno, sair na ponta de lá com valor maior. E às vezes, essas tarefas do cotidiano, que eu não vou dizer que são menos ou mais importantes, mas elas me tiram desse foco, né? Elas me deixam afastado dessa cadeia de valor. E falando da batata, por exemplo, né? Nós falamos aqui de uma etapa, por exemplo, do processo da batata, que é a batata chega, eu descasco a batata.
Mas se você for comer em alguns lugares por aí, tenho certeza que você já foi, vocês também já, você encontra às vezes a batata com casca e tudo. Porque alguém chegou à conclusão que descascar não agrega valor nenhum. E a casca tem valor nutritivo? E então, a casca ainda faz até o contrário, eu estou jogando fora o nutritivo. Você agregaria valor a lavar a casca. Aí sim, então acho que essa pessoa parou e pensou, pera um pouquinho, não precisa descascar, né? Não precisa descascar. É só lavar e cortar. Então vamos lavar, pronto. Simplificar lavar agrega valor, né? Isso. Ao ferver, eu mato as bactérias. Por exemplo, então, eu elimino uma etapa do processo que é a etapa de descascar, portanto eu vou ter maior produtividade e menor custo. E nesse caso em particular eu até acrescento um argumento a mais. Olha, eu mantive o valor nutriente da casca. Tornei um processo mais rápido, mais mais barato então, e o sujeito um produto melhor. Que como eu, por exemplo, fica das 9 da manhã até as 2h30 da tarde reagindo, ele deixa de acompanhar essa oportunidade de eliminar uma etapa do processo que não estava agregando valor. É isso mesmo? Deixa eu aproveitar e o seu gancho, né, e falar, a gente conversa de gestão de processos, né? O que você está falando assim, eu tenho várias atividades no meu dia a dia e as pessoas em geral no seu dia a dia elas enxergam atividades, elas fazem preencher o formulário, tem um telefone, etc. Então a gente acaba, que aquilo é o, né? a gente acaba perdido um pouco, né, ou entrando num redemoinho de atividades que nos ocupam o tempo e nós precisamos perder o sentido do processo que eu faço, né, parte da cadeia de valor que eu estou ajudando a construir, né? E aí, para ajudar a eliminar isso, né, a prevenir esse problema, né, hoje as empresas têm buscado trabalhar por gestão do processo, ou seja, fazer com que as pessoas entendam que elas fazem parte de um processo, entendam qual é o valor que aquele processo constrói, e aí elas começam a ter mais clareza, né, e aí você está tendo uma clareza de em vez de eu estar, né, talvez construindo valor, etc., talvez para o meu processo talvez não está bem desenhado, eu fico, né, perdido. Emaranhado nele mesmo. Em talvez dificuldades e demandas que elas poderiam ser evitadas, né? Então, de repente, você está descascando batata e não precisaria se você tivesse outra visão, né? Não é frequente ter boas ideias, mas agora tenho uma, talvez ajude. Oh, finalmente. Caríssimo. Aproveitem. Aproveitem, faz tempo que está esperando essa ideia. Estava vendo a ideia do Vicente de preparar muito bem a comida, etc., nesse nosso restaurante fictício, a batata lavada, todo, etc. E você fica com uma brilhante cozinha, mas acontece que não tem uma boa liderança com os garçons. E atendimento é péssimo. Então, tudo isso que você fez na cozinha, o perde depois na distribuição. Ou então, pior ainda, você tem uma fila de 2 quarteirões para as pessoas pagar no caixa, eles não voltam mais. O que ele está dizendo é o elo frágil, né? É o elo frágil. Só para dar o depoimento. No meio-dia, todos estão interligados. Aqui pertinho da empresa tem um restaurante italiano e eu comi lá uma única vez. E a coisa é assim, é um sujeito italiano, ele mesmo, ele é o chefe, ele é o dono do restaurante e é o chefe. Tá. E ele cozinha muito bem, é fato, e ele acredita que assim, outro cozinheiro não fará tão bem a comida como ele faz. Então ele prepara 100% dos pratos que saem dali. Uhum. A comida é maravilhosa, já vou terminar, vou começar do fim, né? A comida é maravilhosa, mas fui comer lá outro dia desses. Eu fiquei quase 1h30 esperando o prato chegar na mesa. Quando chegou, estava uma delícia, fantástico, mas eu quero dar esse depoimento. Você pergunta para mim, você voltou? Nunca mais voltei. Nunca mais voltei. E eu, como cliente, falando um pouquinho da percepção de valor, que eu acho que talvez seja um bom momento, eu, como cliente, daria mais valor para um prato menos elaborado que chegasse em 30 minutos do que para um prato tão maravilhoso que demorou 1h30 para chegar na minha mesa. Um excelente exemplo que você trouxe. Então, é uma valorização, é uma supervalorização de uma etapa importante do processo. É lógico que a cocção é importantíssima. Né? Talvez mas ela não está equilibrada e sincronizada com os outros processos. Não, diríamos que este senhor, o dono do restaurante, ele conhece muito de comida e ama muitíssimo seu negócio, mas não entende a visão de processos. E o valor que o cliente dá para o produto. E a questão do cliente. E veja que, não, mas o cliente é parte do processo. Se você analisa. Então, mas o que a gente está dizendo é assim, quem diz o que vale é o cliente, não é o... Mas o cliente é precisamente quem vai garantir o processo. Então ele tem uma visão, digamos assim, centrada nele. Ele tem que ser elogiado pela qualidade da comida que faz. Que de fato é maravilhosa a comida dele, hein? Então elogio está lá, mas ele não ganha dinheiro. E no meu caso nem o elogio não ganhou, porque eu não me senti nem motivado a elogiar a comida dele. É maravilhoso para nossos espectadores. Então, quer dizer, quando uma etapa está super valorizada. É bem frequente isso que você está falando.
Esperar na fila depois para pagar uma hora é desencorajador. Farmácias, por exemplo, eu não sei se vocês têm essa experiência ou não, mas outro dia desses, agora recentemente, fui à farmácia para comprar uma escova de dentes, A fila do caixa era uma coisa desanimadora. E o processo do caixa, porque primeiro ela quer saber se você não quer doar R$1 não sei para quem, se você não quer fazer o cadastro na farmácia, se você já tem o cadastro. Plano de fidelização. Se você tem plano de saúde, porque o plano de saúde oferece um desconto também. Se você tem ou não, se você quer ou não quer a nota fiscal eletrônica. E é uma quantidade de perguntas tão enorme para pegar uma escova de dente, que é desanimador. Né? E depois não dá certo o cartão de crédito quando vai pagar, aí passa 27 vezes. Isso, é. Então, aí de novo, reforça o ponto que eu tinha colocado, ou seja, vocês estão dando exemplos de que alguns processos que não estão bem sincronizados e alinhados entre si para atender, entregar o valor que o cliente espera, gera problemas de satisfação, atrasos. Então, o restaurante tem o processo de pagamento. Isso é que nós queremos dizer ao nosso cliente. Não é só fazer a comida. Então, ele tem que se preocupar pelo processo do caixa. Ele tem vários processos. Que não tem nada a ver, teoricamente, com a habilidade de cozinhar. Mas tem muito a ver com que o cliente que vai para alimentar-se, a visão de gestão, saia satisfeito. Então, essa é a visão de gestão e de gestão de processos. Isso. Então, eu acho que acho talvez para quem está nos assistindo, como é que eu faço então? Né? Qual que é o caminho que eu devo seguir dentro dessa visão, né, de processos? Então, voltando, esses problemas foram citados aqui, estão muito ligados a essa não valorização de alguns processos, não sincronização, não gestão dentro da visão por processos. O segredo é você entender, né, o seu negócio e quais são os processos, como é que eles estão interligados e garantir que todos eles estejam sincronizados, alinhados, focados no cliente, enxutos e que gere uma experiência para o cliente, né, atenda às expectativas dele de forma igual, constante e minimize os problemas. Se a gente conseguir isso, várias reclamações, dificuldades do dia a dia, elas não vão existir, porque os meus processos, que a gente chama de processos robustos, eles dão conta do recado, a passagem das atividades de um processo para o outro, ela é feita de forma tranquila e bem balanceada. Então é como se fosse um processo só. Então, eu acho que o segredo é assim, eu não ver os pequenos processos interligados, eu enxergar uma cadeia só, sincronizada, fluindo, né, entregando continuamente valor para o cliente, sem paradas, sem interrupção, sem nada. Eu queria te interromper mais uma vez, Luiz, me desculpe, hoje estou meio... Você está interrompendo muito. Mas é bom. Mas você deu uma ideia hoje, então vai. Pode interromper mais 3 vezes. Estamos falando muito no processo e não no sistema. Voltemos ao nosso restaurante. Qual que seria o sistema dessa cozinha? É lógico, são as panelas, são as facas que o cozinheiro usa, são os recursos que ele tem para medir. Se tiver algum termômetro que tem que medir. A temperatura. É o próprio fogão. Forno, se ele tem uma quantidade de clientes determinada, pode ser que o fogão que ele tem não atenda esse fluxo. Ele tem que pensar em outro. Fogão de 6 bocas, um fogão de 12 bocas. Ou existem cozinhas que são especiais, que você cozinha rapidamente dependendo do tamanho do restaurante. Existem instrumentos que podem melhorar muito o sistema para poder fazer processos. Mas não basta você ter uma boa ideia de um processo que iria, entre aspas, a trazer um resultado fantástico de cliente, se não tem um sistema capaz de comportar esse processo. Então, manter o equilíbrio, como o Luiz vinha dizendo, né? Isso. Então, você tem que sempre fazer essa dosagem. Eu tenho uma pergunta aqui do André. Ele fez um comentário aqui, faz uma pergunta. Ele diz, olha, considerando que tudo deu errado e o empresário aplicou uma gestão ineficiente em um determinado processo, incorrendo na perda de credibilidade por parte do cliente e de sua equipe. André, foi o que aconteceu com esse cozinheiro do restaurante que eu fui lá, né? Que nunca mais voltei. Já tem bem uns 3 anos que eu estive lá. A pergunta dele é, como sair dessa saia justa de maneira proativa, reconquistando a confiança de ambos, do cliente e da equipe? Revisitando os seus processos e enxergando os elos fracos, né, onde está o problema do processo, aí junto com a equipe, porque eu acho que o grande segredo, né, quando a gente desenha processos, né, a gente trabalha muito com uma metodologia que chama Lean, né, Lean Enterprise, ou uma empresa Lean, que é um método de você melhorar processo através do trabalho em equipe, que são via Kaizens. Então, só para tem várias técnicas, né, essa é uma que a gente gosta mais. Então, quando você tem processos que são ineficientes, não está entregando, né, o valor esperado para o cliente, você chama a equipe,
Se você identificar qual parte do processo, você vai especificamente naquela parte, junto com a equipe, aí você faz uma descrição desse processo, como é que ele funciona hoje, né? Mesmo que processos que não são documentados e padronizados, quando você junta as pessoas, elas falam, faz isso, faz aquilo, etc. Pelo fato de não ter padronização, muitas vezes ele é inconsistente, mas ele tem uma sequência pelo menos lógica. Então as pessoas elas conseguem enxergar, elas conhecem isso, elas fazem esse mapeamento, essa descrição do processo. E aí, em função dos problemas, você começa a identificar quais são os fatores, as variáveis que compõem esse processo. Aí, no caso do restaurante, pode ser a faca, né, a qualidade da faca, do fogão. Afiada, eu tenho várias componentes que né, são necessários para esse processo funcionar. E aí o método de cortar, não é isso? Oi? O método de cortar? O método, então, método, a questão da mão de obra, das pessoas que estão lá, os equipamentos que funcionam nesse processo, o local, né? Às vezes pode ser um problema de iluminação, pode ser um problema, às vezes, de desorganização, de sujeira. Tal, de layout. Né? Layout. Então, tem muitos componentes que são necessários para o processo funcionar bem. Então, a gente tem que analisar os fatores que são essenciais para aquele processo funcionar, corrigi-los, redesenhá-los, adequá-los à necessidade do processo e com isso a gente garantir que ele vai atender a demanda tanto interna como do cliente. Em cima disso que você está querendo dizer, na verdade, Luiz, na pergunta do André, em cima do que ele está colocando, é assim, que você precisa se afastar um pouco da operação no dia a dia e planejar melhor o processo. Repensar o processo, né? Repensar. Revisitar, como você falou, e vamos desenhar de novo. Desenhá-lo adequado à necessidade do seu cliente, que pode ser uma próxima área, pode ser o cliente final. Dentro dos processos, Luiz, você acredita, me disse a tua opinião sobre isso, assim, porque você pega um determinado processo, você vai melhorando. Eu conheço bem o trabalho que você faz, o Luiz ajuda muito a gente aqui na Sevilha Contabilidade a melhorar nossos processos e tal. Então você vai melhorando. Mas também existe a possibilidade de redesenhar o processo todo, né? Ao invés de simplesmente melhorar, de dizer, peraí, vamos pensar numa outra maneira de cortar a batata, outra... Dividir em duas coisas. Tem uma melhoria que chama incremental, que é fazendo pequenas melhorias contínuas. Isso, de certa forma, a gente pode fazer isso eternamente, essa melhoria. Então você vai sempre melhorando um pouquinho. Porque sempre dá para fazer alguma melhoria, né? E a gente pode fazer uma ruptura de processo, que, por exemplo, a inovação é uma forma disso. Você praticamente jogar o processo fora e criar um outro modelo, uma outra forma, fazer de outro jeito, um salto qualitativo, né? E isso tem que ser feito de vez em quando. Quer dizer, nós temos que melhorar os processos continuamente, mas de tempos em tempos é importante você parar e questionar, né, aquele processo, falar, existe outro tipo de processo que é mais adequado à minha necessidade, né, à necessidade do meu cliente, etc. E aí você, né, não é só um redesenho, uma reconstrução, é uma nova concepção do processo, é uma inovação do processo. Esse é um outro estágio. Hoje, né, trazendo algumas palavras, né, muitas empresas usam um conceito que eles chamam de excelência operacional. Né? Eu gosto de chamar de excelência organizacional para não ser só a operação ser excelente, mas as áreas de apoio também ser, né? E a excelência ela se constrói com essa questão de buscar essa melhoria contínua. E dentro da excelência tem se buscado também a inovação, ou seja, você trazer um questionamento, né, uma busca profunda e inovadora de como você pode fazer, né, de uma outra forma inteligente, né? Por exemplo, não precisar descascar mais a batata, né? Começar a questionar. Nós temos a tendência de criar padrões, né? Que é bom, mas a gente fica preso aos padrões e principalmente preso a paradigmas, né? Formas iguais de fazer. E isso nos aprisiona, a gente começa a não achar outra forma. Essas coisas funcionam durante algum tempo, mas o cliente é dinâmico, o mercado é dinâmico, as coisas mudam. Então eu tenho que sempre repensar o meu processo. Então, a gestão por processos, ela implica em eu estabelecer mecanismos de medição de performance do processo, desempenho do processo, né? Tem índices de controle, etc., que a gente medir aí a eficiência do processo, ele consome bem os recursos, a eficácia do processo, que ele cumprir e entregar adequadamente o resultado dele para as próximas etapas. E baseado nisso, eu estabelecer mecanismos de melhoria, né, incremental, e de vez em quando parar, como já falou, e, bom, vamos repensar o processo, fazer completamente diferente. E para isso é importante a gente, nessas equipes, trazer pessoas que não estão tão presas ao processo, para elas ajudarem a questionar a função daquele talvez processo. Mais inovador. Até eu queria dar um passo atrás aqui para você continuar exatamente aí de onde você parou, que é o passo atrás que é assim. Agora imagine você como gestor, por exemplo, você sendo a única fonte
de ideias e de pensamentos que podem melhorar ou inovar dentro do processo. Isso, primeiro, é cansativo demais para o gestor, porque o gestor vai ficar sobrecarregado nisso. Ilimitado. Ilimitado, porque chega um momento em que você não consegue mais ter ideias novas, eu não consigo mais ter ideias novas. Você acaba entrando num círculo que você volta sempre ao mesmo ponto, né? E o que você estava dizendo um pouquinho atrás aqui, a gente dispersou um pouquinho a ideia, mas agora você está voltando nela e eu queria realçar, é que o melhor caminho é que a tua equipe, e não só a equipe diretamente envolvida no processo, mas também gente que não está diretamente envolvida no processo, possa participar dessa construção de novos da melhoria e da métodos, inovação, né? Não é? Isso. E a partir daí deixa de ser uma ditadura, onde você façam assim, e dentro de certa medida passa a ser uma democracia. É claro que você, como gestor, você tem o dever de conduzir esse processo, mas imagine você, ao invés de ter todas as ideias, você poder receber ideias de todos e ajudar essas ideias todas a se tornarem realidade. E dentro do processo de inovação, né, uma coisa que se fala é para eu ter boas ideias, eu preciso ter muitas ideias, né, gerar muitas ideias. Então, um desses processos, quando você traz mais pessoas e consegue estimulá-las para elas pensar outras formas daquele processo funcionar, vão vir muitas ideias. E vem ideias absurdas, mas as boas ideias elas são construídas em cima de ideias tolas ou absurdas ou estranhas. Né? Há uma convergência dessas ideias para uma ideia inovadora ou revolucionária que vai dar um outro tom para o processo. Mas eu preciso ter a resiliência, né, e a sabedoria de dar valor para essas ideias que não são tão, né, no primeiro momento, interessantes. E aí, reforçando, né, às vezes empresas pequenas, a gente está acostumado a ver que tem, geralmente o dono, o responsável, ele é uma pessoa que tem a visão sistêmica, ele entende todos, né, o funcionamento da empresa, talvez não dentro de uma visão de processos, sistemas e cadeias, né, mas ele conhece e ele consegue fazer conexões e gerar ações de melhoria. Ele é um motor importante. E as pessoas que estão do lado dele, elas estão em atividades operacionais embaixo, então há uma diferença, né, de postura. Às vezes ele até acha que as pessoas não vão conseguir trazer boas sugestões. A minha experiência mostra que, né, quando você junta pessoas, mesmo aquelas pessoas que têm uma visão mais operacional do processo, se você estimulá-las adequadamente, der oportunidade, der o tempo adequado, também não é na primeira reunião que você vai conseguir, mas criar uma cultura, criar um mecanismo para isso, essas pessoas vão dar boas ideias. Né? Deixa eu falar um pouquinho sobre participação de terceiros. Talvez vocês até conheçam mais dessa pesquisa do que eu em particular. Mas tem na verdade, é uma pesquisa maior, mas que foi mostrada num programa de TV, se eu não estiver enganado, chama Truques da Mente. Eu acho que o nome do programa que mostrou essa pesquisa é esse. Então, ele pega um vidro bem grande, com uma tampa, né? O vidro é transparente, e ele lota o vidro de bolas de gude. Até onde não cabe mais e fecha o vidro. Então tem um vidro, imagine, pense, um vidro desta altura, desta largura, colocado aqui sobre essa mesa com uma quantidade absurda de bolas de gude lá dentro, e ele põe isso sobre uma mesa num parque, e as pessoas começam a passar, e ele para as pessoas e pergunta quantas bolas de gude você acha que tem aqui. E aí ele vai anotando as respostas das pessoas. E ele faz isso repetidas vezes, em parques diferentes, com públicos diferentes, e ele não para um tipo de público, ou seja, ele não para só homens ou só mulheres, ele para crianças, para gente de mais idade, ele cria uma variedade de passou na frente, ele para e pergunta quantas bolas de gude você acha que tem aqui. E é muito interessante porque assim, ele pega opiniões absurdas, por exemplo, uma menininha tem 2 milhões de bolas de gude aí dentro, né? E outra criança que diz, tem, sei lá, 10 bolas de gude aí dentro. Então tem os extremos absurdos, mas ele vai coletando opiniões e tal, até que uma hora ele diz, tá bom, eu tenho a quantidade suficiente. E aí ele soma todas aquelas opiniões e faz uma média. E surpreendentemente a média sempre está muito perto do número exato de bolas. E o que ele vai mostrando é que quanto mais gente dá opinião sobre a quantidade de bolas, mais perto do número exato o resultado fica. Né? Você estava falando da convergência, e eu estava lembrando aqui. Né? E eu acho que esse exemplo ilustra muito bem o quanto é interessante você ter muitas ideias, porque parece que realmente há uma tendência de convergir para o número exato ali no meio do caminho. Né? Eu acho que a questão toda, né, e aí voltando ao foco de gestão por processos, né, o importante, eu acho que no negócio, nós criarmos uma cultura, uma prática de gestão de processos
mas não gestão de processos focado no processo. O processo é um meio para um fim maior, né? Na verdade, os processos estão servindo, né, na construção de valor para um cliente. Então, o Hector comentou bem, ou seja, o que o cliente espera, como é que a gente tem que atender esse cliente, qual é o foco, qual o valor que ele dá, o que ele quer, etc. Se eu captar bem isso, e muitas vezes os meus processos nunca ouviu o cliente, então ele nunca foi desenhado para atender o cliente, por isso que tem um monte de problema. Quando eu entendo exatamente o que o cliente quer, então a primeira coisa é entender o que o cliente quer, aí eu volto para os processos, aí eu volto para minhas equipes e falo, pessoal, como é que eu faço com esse processo, ou a integração, os vários processos que nós temos, né, convirjam e se juntem para entregar esse valor que o cliente quer. Quando a gente dá um objetivo muito claro de sentido, de meta para um processo, as próprias pessoas começam a fazer né, eu vou usar até uma palavra assim, de burilar os processos, fazendo pequenos ajustes, e essa convergência e ele vai chegando nessa coisa também, então, né? Sei lá, em algum momento, se você praticar isso, com o tempo, né, nesse momento o tempo é um grande aliado, né, o conceito de gestão de processo implica numa melhoria contínua, né? E a melhoria contínua, você sente ela com o passar do tempo, né? Você não precisa, fiz melhoria contínua hoje, eu tenho que fazer melhoria contínua sempre. E passa-se um tempo... Mas o acúmulo de melhoria sobre melhoria sobre melhoria. E você olha para trás, depois que faz um tempo, passa um tempo desse processo, se houve essa melhoria incremental do dia a dia, todo mundo ajudando, o nosso processo ele vai chegando no nível de excelência. Ele começa a ficar num grau de perfeição, né, de atendimento, de estabilidade, que os clientes começam a perceber a diferença. Ou seja, uma boa gestão de processo, um bom direcionamento de processo ao cliente vai tornar, né, a minha empresa diferenciada dos demais. Eu não vou entregar mais qualquer coisa. Eu vou entregar a melhor coisa possível para o cliente, mais rápido possível, o melhor custo-benefício possível. Dentro daquele conceito de gestão, né, que é conseguir mais, e quando a gente fala de mais, é mais quantidade, mais qualidade, mais flexibilidade, agilidade, né? Isso. Com menos, né? Com menos recursos, com menos esforço. Tempo, com menos... Né? E essa acho que talvez tem que ser o norte que guie o processo de melhoria, o processo de melhoria de todos os processos, né? A gestão dos processos. Eu tenho dois comentários aqui. Primeiro, de uma pessoa que não se identificou, e pela foto aqui é um rapaz, ele diz assim, a abordagem é interessantíssima, gosto de pensar no propósito de cada processo. Por que fazemos o que fazemos? Faz sentido fazer aquilo? Né? Isso, claro. É o único jeito de eu saber se o processo está bom ou não, sabendo para que ele serve. Claro, o propósito é fundamental, tanto no processo quanto no sistema. Mas aí eu queria aproveitar o comentário dessa pessoa e primeiro agradecer pelo comentário, mas fazer aqui um passo atrás no que nós já falávamos aqui, que é sobre quem determina por que fazemos e faz sentido fazer ou não, é o cliente final, é o cliente que está sendo atendido lá na ponta, né? E às vezes, é claro, o cliente interno em algumas etapas também faz parte dessa determinação, né? E é muito interessante pensar sobre o quanto você conhece do que o teu cliente valoriza do teu produto, porque você imagina que o teu cliente valoriza, por exemplo, vou voltar no exemplo do restaurante, né? Aquele cozinheiro, ele imagina que o cliente valoriza um paladar excepcional, uma textura excepcional, ainda que aquilo, uma aparência maravilhosa, ainda que aquilo leve 1h30 para chegar na mesa. Se ele fosse perguntar para mim, e eu vou te dizer que eu passo, porque o meu caminho do trabalho para casa, com frequência eu passo lá na porta, e ele vive vazio, esse restaurante. Vive vazio, né? Até vou te explicar, você vai dizer, por que ele não fecha? Eu vou te dizer, porque a casa dele é em cima, ele construiu o imóvel, ele mora em cima e ele tem um restaurante embaixo. Então, enfim, me parece até que é algo que ele faz assim, pelo prazer e não como um negócio. Mas só para dizer que se talvez ele fosse ouvir os clientes dariam um depoimento de dizer diferente disso. E ele tem que adequar o processo de então, preparação de alimentos. O que eu estou querendo dizer é que assim, essa pergunta se faz sentido ou não e por que nós fazemos o que fazemos, ela precisa necessariamente ouvir o cliente. Ela precisa ouvir a resposta do cliente para que ela tenha uma resposta adequada. Não pode ser só a tua resposta. Né? Só para complementar, o que a gente observa muito nas empresas, quando se analisa a qualidade dos processos, é que
eu brinco muito e falo assim, é processo sobre nova direção, né, sobre nova gestão. Então, entra um novo gestor, uma pessoa, todo mundo quer colocar a sua marca pessoal no processo. Então, ele cria um campo a mais para ser preenchido, uma atividade mais para ser feita, um checklist, uma pergunta e tal. Então, as pessoas vão agregando coisas no processo e ela vai tornando esse processo mais pesado, mais lento, ineficiente. Sem que isso represente mais valor na percepção do cliente. Por um capricho pessoal. Ela não está preocupada, ela não tem a visão do cliente, tem a visão dela que ela acha que aquele processo é bom. Né? Às vezes, geralmente por boa intenção, não é má intenção. Né? Mas tem uma questão pessoal, né? de ego. Tem um ego aí, claro. Então, o ego e a parte psicológica faz parte do sistema, Luiz. Sim. Ou seja, além de todas as tem que ser ponderado, né? Claro. Se a gente estuda a capacidade, a gente compreende que não envolve apenas as máquinas, e sim envolve todo o sistema. Inclusive com a cultura dessas pessoas. Sim. A cultura faz parte. Se eu tenho uma empresa que está acostumada a resolver as coisas por quebra-galho, é diferente de uma empresa que se preocupe por resolver as coisas. O Hector vai brigar comigo, porque na verdade o meu trabalho é criar processo à prova de pessoas. Né? A gente chama de processos robustos, que mesmo pessoas despreparadas não conseguem fugir do Deixa eu ler isso aqui que o Vanisson é de Mogi do Iguaçu, e ele está falando sobre uma coisa que eu acho que se encaixa nisso, e aí você continua o teu comentário com o Vanisson. Vanisson, obrigado, viu, por participar. Olha o que ele diz aqui. Boa tarde. Parabéns pela iniciativa do tema, que bom que você gostou. Difícil hoje é encontrar pessoas comprometidas e que tenham capacidade de resolver problemas e também compreender a empresa como um todo, como um sistema. Nem todos veem a empresa assim, mas veem cada departamento isolado. Grande abraço. Está falando bem das pessoas aqui, né? Você acabou dizendo. É dizer, eu creio que o Luiz tem razão ao dizer que faz processos visando evitar que dependam das pessoas. Mas esse seria o comentário que você deixaria com ele? Vanisson, o jeito é ter processo que independa da pessoa? É isso que você recomendaria? Vamos colocar da seguinte forma. É uma intenção, mas não creio que sempre se consiga, Luiz. Eu sei. Bem que você disse que iria ficar bravo. Né? Você cantou a bola. Eu diria o seguinte, ele tem razão quando ele fala, é difícil encontrar pessoas que né, saibam resolver problemas né, a tendência das pessoas é ficar presa numa atividade, uma coisa menor, e elas acabam não ajudando nessa melhoria, nessa estrutura. Mas aí eu falo assim, a gente tem que olhar as pessoas, né, o copo se ele está meio cheio ou meio vazio. Né? Existe um lado das pessoas que às vezes é o lado de ficar presa a paradigmas, de acomodação, até de passividade. Mas é porque o meu sistema, o meu processo deixa as pessoas cair nesse lado menor delas. Eu tive inúmeras experiências que você sabendo apertar os botões certos, criando processos que estimulem essas pessoas, elas ficam muito empolgadas e dentro do nível de cada um, é claro que pessoas por questões de escolaridade, etc., elas têm capacidades diferentes, né? Mas mesmo pessoas, às vezes, com um nível de formação menor, às vezes ela tem ideias brilhantes porque elas não estão presas. A gente que tem nível superior, etc., a gente complica muito uma coisa, a gente cria sistemas muito complexos e tem pessoas que têm uma capacidade de fazer uma coisa mais simples. Então, eu diria assim, nós temos que apostar nas pessoas, confiar que elas têm capacidade de ajudar e desenhar bons processos. Mas aí a missão é criar um bom processo que não dependa das pessoas, porque processo que depende das pessoas, como nós somos todos falíveis, questão de tempo vai errar. Por mais que uma pessoa seja competente, em um momento ela erra. Né? Então nós temos que ter mecanismos que ajudem as pessoas a não errar, que vem da gestão do processo. Ou seja, se eu tenho indicadores de desempenho, formas de medir meu processo, auditorias ajuda a dar feedback para a gente, mecanismos que previnam, né, erros e esquecimentos. Hoje, por exemplo, os nossos carros, vou dar um exemplo bem prático que vai nessa linha, né? Os carros hoje, eles ajudam a gente a não esquecer a chave dentro do carro, a não esquecer o farol aceso, etc, porque ele apita, ele é buzina, né? Carro automático não sai se você não freia, não põe no parque. Então,
Por quê? A ideia é eu olhar um processo e falar, bom, o que pode dar errado aqui? O que eu posso fazer para que a informação seja correta, seja completa e as pessoas tenham tudo que elas precisam para não depender dela lembrar, não depender dela ter e ela poder trabalhar direito. Então, acho que uma das questões de melhoria de processos está em aperfeiçoar para que eles se tornem cada vez mais robustos e dê o conjunto de condições para as pessoas trabalharem bem, inclusive previndo que elas vão errar. E se elas errar, o próprio processo vai mostrar o erro e ela vai se autocorrigir. Só precisamos começar a pensar em terminar, né? Já estamos a 1 hora no ar. Obrigado, viu, pessoal, por vocês terem acompanhado. Hoje bastante participação, que bom, é sempre muito bom quando vocês participam. E eu já vou aqui me despedir de vocês, mas eu queria deixar um último detalhe para vocês comentarem, aí vocês fazem a sua despedida. Só antes de fazer esse comentário, fazer um registro muito triste, que é essa coisa toda que aconteceu com o time lá da Chapecoense, né? Que a gente convive com a dor todos os dias, né? Mas marca, né? Quando é uma coisa uma tragédia nesse nível. Tanta gente ao mesmo tempo e gente tão jovem, né? Assim, que ainda tinha uma vida inteira, né? Uma vida promissora pela frente e tal. É muito triste. Acho que todos nós aqui, quem está assistindo, está tão abalado quanto quem era muito próximo dessas pessoas. Então, deixar só o registro da nossa dor por esse pessoal. Mas eu queria fazer aqui um comentário que é assim, você quando fala, por exemplo, do carro, que tem todos esses mecanismos, então o carro tem um processo para evitar, que é o humano erre, tem um investimento de milhões em cada um desses mecanismos, tem muito dinheiro ali, né? Queria ouvir muito erro que aconteceu, que ensinou... Exatamente, muito erro que levou até aquilo. Eu queria ouvir de você um comentário no seguinte sentido, eu só desenvolvo processos robustos enfiando dinheiro ou criatividade também resolve isso? Não precisa de dinheiro não, tem soluções inteligentes, por exemplo, o chip do seu celular, é impossível colocá-lo invertido. E a única coisa que foi feita ali é colocar, ele tem um cortezinho, né? Que não deixa eu colocar invertido. Então é mais criatividade, né? É mais você ter essa busca pela perfeição que você constrói e provavelmente para a gente chegar nisso a gente passou por vários estágios, então... muito celular já queimou porque pôs o chip do lado errado. Ou reclamação, então vamos colocar assim, eu tendo essa premissa de ter processos robustos e que não deixa as pessoas errarem, talvez o que a gente tem que ter é aquela intolerância ao erro, no sentido não de culpar as pessoas quando é errado, mas tentar usar o erro como mecanismo de falar, pessoal, como é que a gente pode fazer para não errar de novo? Se eu fizer essa pergunta, todo o erro que eu faço, conseguir achar mecanismos, você concorda que com o tempo os erros vão diminuindo e vão chegar num nível que vão ficar bastante, né, tal. Então, é mais, respondendo a sua pergunta, é mais criatividade e o valor de querer melhorar sempre. E o valor de trazer as pessoas para ajudar nessa iniciativa, né? Então, para fechar também a minha parte, né, acho que o recado que eu deixo se a gente souber desenvolver bem os processos, confiar nos processos e confiar nas pessoas para ajudar a construir esses processos, os nossos problemas, a maior parte deles vão desaparecer, né? Então, confiem, invistam nos processos, né? A gestão do processo, se bem feito, dentro de algumas premissas que a gente conversou aqui, e outras, claro, a gente não tem tempo de explorar tudo, eu tenho certeza que vai ajudar muito a melhorar a qualidade de vida de todo mundo que está nesses processos e principalmente melhorar o desempenho do negócio, né, de todos nós aí. Eu digo o mesmo que Luiz e que Vicente e acrescento apenas que seja bom pensar os processos em forma de cadeia e não processos separados ou isolados. Se são pensados em forma de cadeia, interdependentes, né? Um cliente do outro, um fornecedor que atende a cada cliente. Sim. Dessa forma você tem um conjunto, um resultado total. E essa é a nossa mensagem. Foi uma boa acolhida de vocês pelos comentários que tiveram. Agradecemos muito e nos despedimos até a próxima semana. Até a semana que vem, pessoal. Obrigado, até a próxima.